né, como subcutâneo e fáscias musculares de baixa tensão. Então, para a gente começar a estabelecer um padrão, como eu poderia fechar uma ferida, aqui, eu poderia fechar ela com diversas formas de aposição, né? Poderia fazer simples separado, só que aí eu tenho que catar todos os nós do simples separado. Eu poderia fazer, se quisesse fazer um pouco mais rápido e tivesse mais tensão, fazer X. E aí eu já ocupo mais espaço e contenho mais tensão. Mas se eu quiser fazer mais rápido ainda, o que eu faço? Eu simplesmente começo o fio com a sutura, ancoro o fio aqui, fora da ferida cirúrgica. Toda a sutura contínua deve ser começada fora da ferida, sempre que possível, para evitar acúmulo de implante em cima da ferida e sobre a tensão. E aí eu vou entrar e sair como se fosse chuleando. Algumas pessoas chamam de chulear. E aí terminar aqui até o nó. Dessa forma fica nesse desenho aqui, né? A sutura simples contínua. Qual que é a vantagem da simples contínua? É que ela veda melhor do que uma simples separada, por exemplo. Porque toda vez que eu passar o fio para o outro lado por dentro, eu vou estar gerando essa nova ancoragem aqui. Sendo que na simples separado, ficaria, por exemplo, só as suturas simples separadas aqui e esse espaço vazio que poderia permitir a passagem de líquidos. Por isso que geralmente, para não dizer sempre, quando há suturas de regiões onde há acúmulo de líquido, tipo vesícula urinária ou até mesmo suturas vasculares, se usa sutura contínua, pois a vedação é melhor. Ah, mas ela é menos segura, pois ela se eu romper uma partezinha aqui da sutura, vai abrir tudo. Mas em suturas delicadas a gente acaba fazendo com bastante segurança, até uma camada sobre a outra, ou sutura vascular que não tem como fazer duas camadas. Se faz com pontos de cerramento de nó, e aí isso acaba permitindo maior segurança. Tá ok? Então, o passo a passo da sutura simples contínua, a gente pensando numa sutura aqui, imagina que eu vou fechar uma vesícula urinária, primeira camada, ou até mesmo uma enteroanastomose, união de intestinos que eu acabei de retirar uma porção, ou até uma abertura de enterotomia. Eu ancoro sempre o fio fora da ferida cirúrgica, sempre que possível eu ancoro o fio fora da ferida cirúrgica e inicio a passagem da agulha de um lado para outro, tal como no simples separado, mantendo a equidistância, tá? De entrada e saída. E aí com o mesmo fio, sem cortar, eu continuo a passagem até chegar ao final. E aí eu vou indo. Aí eu cheguei lá no final, o que eu faço? Eu ancoro novamente fora do bordo cirúrgico, como se tivesse uma ferida aqui no meio, fora da ferida. E aí eu vou atar o nó. E aí essa ferida vai fechar. Certo? Tem um detalhezinho na atadura desse nó, já que se torna uma sutura simples contínua, que eu vou mostrar para vocês na vídeo executando no protótipo. Tá bom? Então, como a gente comentou, você ancora o fio inicialmente fora da ferida cirúrgica, passando de um lado para o outro, ancorando no tecido. Faz a laçada dupla para começar o nó do cirurgião, depois uma simples, tentando sempre pegar na ponta do fio, e mais uma simples por cima, finalizando o nó de cirurgião. Aí
você corta o excesso de fio que ficou ali, só um lado, né? Porque o outro você vai continuar com a agulha. E aí inicia a passagem de um lado para o outro, tal como no simples separado. E a distância entre uma laçada e outra é a distância que você faria entre um simples separado. Você passa a agulha perpendicular, não, porque não é Lambert, você vai passar paralelo, porque é Cushing. E aí você ata o nó ao final da ferida. Na execução no protótipo a gente consegue visualizar isso muito bem, fica mais fácil de perceber. Mas ela tem a mesma aplicabilidade do Lambert, só que ela acaba escondendo melhor o fio na hora que você puxa bem, tá? Então a Cushing, ela é bem eficiente, ela veda bem o órgão e ela é bem esteticamente, internamente ali no paciente, que esse ponto a gente só usa internamente, né? Nas vísceras ocas, ela fica bem bonitinha e evita fibrose excessiva ou algo do tipo. Não sei se vocês já ouviram falar em sutura de subcutânea, que as pessoas falam, vamos fazer sutura tipo Cushing. E na verdade é tipo Cushing mesmo, porque você faz a entrada paralela à ferida, só que no caso subcutâneo você faz com a agulha deitada. E aí você vai aproximando esse subcutâneo. E na hora que você puxar o fio, ele vai estar fechadinho, bonitinho, sem você ver fio nenhum. Tá ok? Então a sutura de subcutâneo, às vezes, ao invés de fazer simples contínuo, às vezes que você vai elevando o fio, você pode fazer com a agulha deitada, pegando o bordo do subcutâneo. Claro, se for um subcutâneo volumoso, senão não tem como. E aí você faz a sutura tipo Cushing. Tá ok? Então a sutura do tipo Cushing, para ela ficar perfeita, a gente inicia fora da ferida com um padrão do tipo Lambert. Então longe, perto, perto, longe, justamente para já elevar aquela montanha que eu comentei na sutura de simples de Lambert, desculpa, contínuo, para facilitar nossa passagem de agulha da mesma forma. Você já vê que o tecido já invagina. E agora, ao invés de entrar perpendicular, nós vamos entrar paralelo à ferida. Então, tento entrar bem perto do nó, já para tentar esconder o primeiro nó. Percorro o percurso do próprio corpo da agulha. Lembrando de não entrar na luz do órgão, porque é sutura não contaminante. Vou para o outro lado da ferida, na mesma altura de onde eu saí com a agulha do outro lado. Percorro com o corpo da agulha o percurso, e assim por diante. Como eu comentei com vocês, essa sutura esconde bem o fio, dá pra ver como o fio que fica bastante escondido, e sempre tracionar o fio a cada passagem para já invaginar, porque depois não dá para fazer. E no término a gente termina também com Lambert, longe, perto, perto, longe, atando na argolinha
o nó, e aí eles ficam perfeitos a sutura, ficando visível somente o nó inicial e o nó final.